Boa noite para todos. Hoje vamos dar sequência ao estudo do Tânia, do livro tão básico, importante da nossa vida, principalmente na parte da mística, da Hassidut. Já concluímos o livro GPS para a Alma e agora estamos na continuação do Tânia, que não tivemos o mérito ainda de ter dentro do livro GPS, mas o Tânia ainda continua. E estamos hoje na terceira aula do Igeret HaKodesh, das cartas sagradas do Alter Rebbe, do autor do Tânia. E interessante que essas primeiras cartas, ele fala muito sobre Tzedakah. Então, a primeira aula, demos o título de caridade. A segunda aula de doações e essa terceira aula de Tzedakah. E teremos ainda mais uma aula sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema de doação, caridade e Tzedakah. E hoje veremos o poder da Tzedakah, a força da doação, a importância da doação e como que o doador, uma pessoa que faz bondade, que faz caridade e que ajuda, ele vale muito mais do que o grande Talmid Chacham, do que o grande estudioso da Torá. Uma pessoa que vive ajudando o próximo, ele atinge um nível espiritual muito mais elevado do que os estudiosos, e ao mesmo tempo ele consegue transmitir a este mundo físico e material, trazer aqui para baixo todas as luzes dos maiores níveis que os maiores tzadikim, os maiores sábios da Torá não conseguem transmitir. Então, quem tem o Tânia, traduzido em português, o Likutei Amarim, Tânia, que são 7 volumes, estamos no volume 6, na página 82, que isso seria o Igeret HaKodesh, a carta número 5. E aqui ele traz um versículo do profeta Shmuel, que fala sobre o rei Davi, e o versículo fala o seguinte: Vayaz David Shem. O rei Davi, ele fez um nome. Ele construiu, o rei Davi construiu um nome. Então, o significado simples do versículo seria que o rei Davi deu ao povo judeu um bom nome ao sepultar os mortos de seus inimigos, que Davi fez um nome para si, mesmo através do seu heroísmo. Então, seria um nome para si. Ele fez um nome para si. Vem o Zohar, o livro básico da Kabbalah, da mística, e ele fala o seguinte, que ele relaciona essa frase com outro versículo, que está descrito, Vaihi David ose mishpat tzedakah lechol amo, que o Davi, ele executou justiça e tzedakah com todo o seu povo. Então, aqui ele conectou a ideia de nome com a ideia da tzedakah, da doação, da bondade, da justiça que ele fazia. Continua o Zohar descrevendo que Rabbi Shimon Bar Yochai, o autor do Zohar, ele chorou. E ele falou a seguinte frase: quem faz ou quem constrói o nome sagrado de Deus todos os dias? Quem é a pessoa que consegue construir o nome de Deus? Aquele que dá caridade ao pobre. Assim que disse o Zohar. E a grande pergunta é, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você dando caridade, você fazendo tzedakah, você está construindo o nome de Deus? Você está fazendo o nome de Deus? O que tem a ver uma coisa com a outra? E para explicar isso, ele entra num outro assunto,
que eu vou só, en passant, só dar uma pincelada nesse conceito que é bem complexo, bem prolongado aqui nesse capítulo. Quem quiser pode só abrir depois e ler sozinho. E ele começa a explicar o seguinte. Tem uma frase que diz, um versículo do profeta Yeshayahu, Isaías, que diz que Beká Hashem Tzur Olamim. Pois pelo nome divino, que é composto das letras Yud e Rei, a letra Yud e a letra Rei, K, Yud Kei. Então, pelo nome Yud Kei, Deus é a força dos mundos. E está explicado que essas duas letras do nome sagrado do tetagrama Yud, depois o Rei, depois a letra Vav, depois a letra Rei. Então, as primeiras duas letras, Yud e o Rei, são a força de todos os mundos. Este mundo material foi criado pela segunda letra do tetagrama, com a letra Rei, e a letra Yud criou o Olam Haba, o mundo vindouro, o paraíso. Que isso significa que o prazer que as almas dos justos eles experimentam no paraíso, quando eles desfrutam do esplendor e da beleza de Deus, da Shekhinah, da presença divina que paira e que brilha nos jardins do Éden, isso é um prazer intelectual. É um prazer pela concepção e pela compreensão que eles têm por Deus, que eles concebem e eles sabem, e eles entendem sobre a grandeza e a sabedoria divina. E isso representa a letra Yud. Porque a letra Yud, como já explicamos lá para trás no Tânia, representa sabedoria, representa um pontinho de conexão da sabedoria e da compreensão divina. E por isso que o mundo vindouro representa a letra Yud. Já este mundo material, que foi criado com a letra Rei, como explicamos também no Tânia, que a letra Rei, a última letra Rei, que representa o mundo da ação, o mundo físico. Então, por isso que este mundo material foi criado com a letra Rei. Também a letra Rei representa as 5 saídas da boca. As 5 saídas da boca. Ou seja, 5 formas de você expressar as palavras e as letras. Você tem letras que saem pelo lábio, como Beit, Pei. Você tem letras que saem da língua, do palato, dos dentes e da garganta. São as 5 saídas da boca. E a letra Rei é a quinta letra do Aleph Beit. Aleph Beit, Gimel, Dalet, Rei. Então a letra Rei vale 5, que está ligado também com essa saída do teu pensamento, da parte mais profunda da tua alma, através da boca, através das 5 saídas da boca. Não vou me prolongar neste assunto, mas só essa ideia da sabedoria da letra Yud, que criou os mundos espirituais, e a letra Rei, que criou o mundo físico, os mundos materiais. No final desse capítulo, o Alter Rebbe ele fala o seguinte: quando estamos aqui neste mundo material, por exemplo, um grande Talmid Chacham, um grande sábio, que ele consegue meditar em sabedorias muito, muito elevadas. E ele consegue ficar meditando para si. Não precisa falar com ninguém, porque ele pode ser o sábio sem se conectar com ninguém. Quando este grande sábio, ele tem que condensar e diminuir o seu pensamento e todo o seu conhecimento para falar uma palavra, isso para ele é uma grande queda, é uma grande descida em comparação à sua sabedoria tão grandiosa. Quanto mais, se estamos nos referindo a Deus, ao Criador, a Hashem. Deus, ele é infinito. E, de repente, no Gênesis, no Bereshit, Bara Elokim et hashamayim v'ta'aretz, Deus criou os céus e a terra. Como que ele criou os céus e a terra? Basará mamarot, com 10
pronunciamentos, com 10 frases, Deus criou os céus e a terra. Para ele, que é infinito, falar é uma grande condensação, é uma grande diminuição do seu poder máximo. E ele, nos dias da criação do mundo, Hashem ele se condensou e falou, Yehior, que haja luz, que haja o firmamento, que haja os céus, a terra, a natureza, os animais, os peixes, os pássaros, o ser humano. Tudo isso foram as frases e as palavras que Deus falou para criar o mundo. E isso representa a letra Rei. A letra Rei, que é as 5 saídas da fala, que Deus ele usou a letra Rei, que é uma letra que não tem consistência, é uma letra muito simples, diferente de um Aleph, Beit, Gimel, Daled, Rei. O Rei é só um bafo que sai da garganta, que não tem consistência, diferente das outras 22 letras, 21 letras do Aleph Beit. Que é isso que a Torá descreve, Behi Baram. Quando Deus criou o mundo, Behei Beraam. Ele criou com a letra Rei. A letra Rei é o início dos 10 pronunciamentos que ele criou o mundo. A primeira frase, o primeiro pronunciamento da criação do mundo foi Bereshit bara Elohim, que no início Deus criou os céus e a terra, que isso representa também o primeiro ditado, a primeira frase que Deus ele falou. E essa primeira frase está ligada com o Chokhmah, com a sabedoria máxima de Deus, que foi condensando. Mas, em resumo, Deus ele criou o mundo. Por que Deus ele criou o mundo? Porque ele quis. Alguém provocou ele? Não. Alguém merecia? Não. Por que ele criou o mundo? Porque ele quis. Não existia ser humano. Ele criou o homem no final. Ele criou o homem só a última criatura a ser criada na sexta-feira. Depois os animais terem sido criados também na sexta-feira. Por que Deus ele criou o mundo? O mundo significa o universo todo. Que Hafetz Chesed Hu. Porque ele desejava fazer a bondade. Por quê? Porque sim. Nós, na nossa vida, não existe uma pessoa fazer por fazer. Sempre que a pessoa ela tem um amor, ela tem algum objetivo. Esse objetivo, alguém ou algo despertou dentro de mim um amor. O meu cônjuge, meus filhos, um amigo, meus pais, alguém despertou dentro de mim esse sentimento de amor. Essa aula estamos fazendo em mérito do sucesso de uma cirurgia de Toiber Bat Perel, que ela possa realmente ter uma boa recuperação e sucesso total e absoluto na cirurgia que ela agora está passando. Quando a pessoa tem um incentivo, um objetivo para fazer bondade e para expressar o seu amor, então eu vou expressar. Eu tenho alguém que está precisando, tem uma criança que está precisando do meu amor, tem um pobre que precisa da minha doação. Mas se não tem ninguém para receber, ou ninguém para me despertar este amor e essa doação, essa bondade, eu não tenho nenhum incentivo por que me despertar. Só que, por que Deus então criou o mundo? Por que Deus criou toda a natureza? Ele criou tudo que existe nesse mundo tão maravilhoso? Porque Teva Hatov Leitiv, a natureza da bondade, que Deus é a bondade absoluta, é o cúmulo da bondade, a natureza da bondade é de fazer o bem. É um amor que saiu por si só, sem nenhum objetivo, sem nenhum receptor merecedor por isso. Por que ele se revelou? Porque sim. Porque ele criou o mundo? Porque ele quis. Só que isso foi há 5.785 anos, na criação do mundo no Gênesis. Hafetz Chesed.
E mais ainda, o pilar do mundo, a base do mundo, do universo é Chesed. E Olam Chesed Ibaneh, o mundo foi criado com bondade, para fazer bondade. Como você faz um presente. Quando você dá um presente para alguém, ninguém pediu aquele presente, não é um pagamento, não é um merecimento, não é um prêmio, é um presente. Por que eu te dei? Porque eu quis te dar um presente. É um presente gratuito. Por isso que a palavra Behibaram, quando Deus criou o mundo, ele criou a letra com a letra rei, como falamos antes. Tem uma outra interpretação que diz Behibaram são as mesmas letras de Beavraham, com Avraham, o patriarca Avraham. Ou seja, que o mundo foi criado pelo mérito do patriarca Avraham. Como está explicado em vários lugares, que a pessoa ela deve falar Bishvili Nivra Olam, o mundo foi criado para mim. Todo o mundo foi criado para mim, para que eu possa trabalhar neste mundo. Quer dizer, Deus, o grande Criador, que criou milhões e zilhões, infinitas criaturas e estrelas e etc. Mas ele criou tudo isso para aquela pessoa, que se chamava Abraham Avinu, o patriarca Abraham. Quer dizer, ele justifica toda a criação do universo. Por que Abraham e não Isaac, e não Yaakov, e não um outro justo, uma pessoa importante? Por que bem o patriarca Abraham? Porque Abraham, ele era o representante, ele era o embaixador de Deus no mundo da bondade. O embaixador da bondade divina dentro do mundo. Essa era a vida dele. Ele dava para todos comida, bebida, amor, carinho, difundindo dessa forma o monoteísmo, o Criador do universo. Então, ele representava essa bondade máxima. Então, o mundo foi criado para quê? Para fazer bondade para as criaturas. Só que isso foi na primeira semana da criação. Deus criou o mundo porque ele quis. Só que a partir de então, mudou o sistema. A partir do segundo Rosh Hashanah, ou do segundo ano, na hora que Adão e Eva saíram do paraíso, mudou o sistema. Deus falou para eles: vocês vão trabalhar a terra, vocês vão trabalhar o mundo, vocês vão refinar o mundo, leovdal lechamra, para trabalhar o mundo e cuidar do mundo. Essa que é a missão e o objetivo da criação de todo o universo e o objetivo da criação do ser humano. Para que eu estou aqui embaixo? Para trabalhar. E para fazer merecer que não existe mais de graça, por bondade gratuita divina. Você vai receber saúde, vida, prazeres, dinheiro, se você merecer, se você trabalhar, se você pedir para Deus. Então, todo despertar de cima, Itaruta de Leila, toda revelação que vai vir de cima, depende do trabalho da pessoa. Tem que ter primeiro um itaruta deletata, um despertar debaixo da pessoa trabalhando. Daí ele criou um receptáculo para merecer a luz que possa pairar na sua vida. Não existe pão gratuito, não existe de bandeja, não existe nada de graça. E a grande pergunta é: o que eu, homenzinho, consigo fazer aqui embaixo, que eu vou despertar a bondade divina, a revelação divina, a luz divina, para que venha até aqui embaixo? Porque, sendo que o despertar de cima não é construído e independe do sentimento da pessoa. Ah, eu preciso, está me faltando X, Y, Z, dinheiro, comida, saúde. Não depende dos teus sentimentos. Deus não vai despertar baseado naquilo que você precisa. Talvez isso desperte a compaixão, Rahamim, a misericórdia divina, mas não Chesed.
não a bondade. A bondade suprema se desperta com algo semelhante, algo parecido. Ou seja, a pessoa precisa fazer algo aqui embaixo que vai despertar a bondade divina. Porque Deus é a nossa sombra. Hashem tzilcha liad yaminecha. Deus, ele é a tua sombra do seu lado direito. A sombra da pessoa reflete todos os seus movimentos. Exatamente aquilo que você fizer, a tua sombra ela vai refletir. Você levantou a mão, a sombra levantou a mão. Você mexeu o pé, a sombra mexeu o pé. Como que a bondade suprema divina é despertada e é trazida para baixo? No momento que a pessoa ela faz tzedakah vechesed. Quando a pessoa ela faz tzedakah, doação, bondade, ajuda ao próximo, amor ao próximo, principalmente ajuda financeira ao próximo, neste mundo físico e material, automaticamente, e Deus ele vai refletir o teu ato de bondade em tzedakah. Você deu uma caridade, você fez uma doação, você fez um ato de bondade, Deus ele vai fazer contigo também. Assim que funciona. Esse que é o sistema que Deus criou o mundo. E aqui tem uma história muito bonita. Uma história, novamente, do Reb Zusha de Anipoli. Já contamos duas histórias, agora uma terceira história desse grande homem, Reb Zusha de Anipoli. A vida toda, Reb Zusha ele vivia com muito pouco dinheiro, na miséria, super apertado financeiramente. E na sua cidade de Anipoli, vivia um judeu muito simples, que ele não conhecia o Reb Zusha, mas ele viu lá um homem, um judeu, temente a Deus, que tenta estudar, mas na miséria. Um pobre miserável, vivendo com as crianças, sem comida, sem bebida, e ele teve pena. O que ele fez? Todo dia, ele ia na sinagoga, ele enfiava uma moeda dentro do saco do talit, do tfilim, do Reb Zusha. Então esse homem, simples, ele, escondido, colocava uma moeda, uma doação para esse homem, para o Reb Zusha. Todo dia, ele chegava lá, enfiava uma moeda e ele ficava feliz e satisfeito. Só que logo que ele começou com esse bom costume, ele começou a ver muito sucesso nos seus negócios. Ele começou a ter uma compra e uma venda, mais uma venda, mais uma venda, mais uma venda, mais uma venda, e ele começou a ficar rico, mais rico, mais rico, ele ficou muito, muito rico. E ele ficou feliz. Tá vendo? As minhas doações estão funcionando perfeitamente. Um dia, ele chega na sinagoga e o Reb Zusha não estava na sinagoga. Ele perguntou o que aconteceu, o Reb Zusha não está passando bem. Falou, imagina, o Reb Zusha viajou para o Rebbe dele, para o mestre dele, para o Magid de Mezrich. Então, esse homem simples falou, olha, se eu dei esse dinheiro para esse pobre desconhecido e eu tive tanto lucro e tanto sucesso nos meus negócios, se eu for até o Magid Mezrich, que é o mestre deste homem, e eu der para ele dinheiro, com certeza eu vou ter muito, muito mais sucesso. E ele foi, viajou até Mezrich, e ele chega até o Magid com um saco de dinheiros, a doação que equivalia a meses e meses de doação que ele estava doando aquela moedinha para o Reb Zusha, e ele deu para o Magid. E ele saiu de lá, sorridente, convicto que ele ia ter muito sucesso nos seus negócios. Só que pela surpresa dele, ele começou a perder um negócio, e perder mais um negócio, e perder mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E ele ficou desesperado, falou, não estou entendendo nada. Se eu dava para o Zusha, eu tinha tanto sucesso, por que agora que eu dou para o Magid, para o mestre dele, eu não estou tendo esse sucesso? E ele foi tirar satisfação com o Reb Zusha de Anipoli. E ele falou, desculpa, Reb Zusha, mas por que quando eu dava para o senhor, eu tive tanto sucesso? E quando dei
muito mais para o teu mestre, eu não tive esse sucesso. E o Rebbe Zusha falou para ele muito simples. Quando você viu um pobre judeu, coitado, e você não pesquisou e não foi atrás saber se ele merece, se ele não merece, se ele é malandro, se ele é um tzadik, se ele realmente merece esse dinheiro, se ele precisa desse dinheiro, e você simplesmente foi lá e colocou escondido aquela moeda diariamente. Então, você causou uma sombra em Deus, você causou que Deus se comportasse contigo da mesma maneira. Ele não te julgou. Ele não foi atrás se você merece ou não merece, se você precisa ou não precisa, e ele te deu, e você ficou muito rico. Agora, no momento que você foi atrás e você começou a averiguar, esse aqui é um grande homem, um grande tzadik, o Magid, eu vou dar para ele um saco de dinheiro. Então Deus falou, eu também vou te pesquisar. Eu também vou analisar se você merece ou você não merece. Então, por isso que você não teve sucesso nesse momento. Porque você não merecia. Porque você também foi julgado se você merecia ou não merecia. Então, aqui nós percebemos que a importância da tzedakah e de você dar tzedakah sem julgar o próximo, e mais ainda, que isso é um nível muito elevado da doação, é quando que você ajuda o próximo sem que ele saiba que você está doando para ele. Você dá uma doação em anônimo, você faz um Pix no anonimato. Então, quando você faz dessa forma, Deus se comporta também contigo da mesma maneira, com a mesma medida. Então, aqui nós vemos que a transmissão do Chesed Ha'elyon, da bondade suprema de Deus, para sustentar os mundos e trazer de tudo que eu preciso para a minha vida, é no momento que eu faço bondade, que eu dou e ajudo e faço e me como voluntário doações e mais doações. O ponto aqui não é estudo de Torá. O ponto aqui não é estudo de Torá. O ponto aqui é o ato da doação, da tzedakah, da caridade. Quando a pessoa ela não transmite, então a bondade divina também não é transmitida para baixo. A luz divina também não é transmitida aqui para baixo. Então por isso nossos sábios eles falam que cola omer ele ela Torá, blig milut chassadim afilo Torá em lo. A pessoa que fala, eu só tenho Torá, eu fico o dia inteiro estudando Torá, e eu não preciso ser um voluntário. Eu não preciso fazer doações, eu não preciso ajudar o próximo, não preciso ajudar a velhinha a atravessar a rua, não preciso ajudar nada. Só Torá, só estudo. Nem Torá essa pessoa ela tem. Apesar que a Torá é tão importante, é isso que estamos fazendo aqui, estudando Torá o tempo todo, diariamente, semanalmente, mas se você só tem Torá e você não arregaça a manga, você não coloca a mão no bolso, não dá para o próximo, não ajuda o próximo, toda a sua Torá não vale nada. Apesar que a Torá é a sabedoria divina. E você transmite a sabedoria divina para dentro do mundo. E com as palavras da Torá, você está criando o mundo, você está trazendo a luz da Torá, as palavras da Torá. Como falamos antes, que as palavras da Torá criam o mundo, e o estudo da Torá traz uma luz enorme para dentro do mundo, que é a ideia da letra Yud, da Chokhmah, da sabedoria divina que está descendo para dentro dos mundos. Só que essa descida é uma descida enorme da sabedoria divina para dentro dos mundos. Então ela vai ficar uma luz flutuante, uma luz envolvente, mas ela não vai descer até o mundo físico e material para trazer saúde para quem precisa de saúde, dinheiro para quem precisa de dinheiro, casamento, filhos, alegrias materiais, físicas, prazeres materiais mundanos. Vai ficar só no abstrato, não vai descer até o nível mais físico e mais baixo.
E para você trazer até aqui embaixo, você precisa despertar fazendo bondade. O despertar de baixo é quando a pessoa ela dá dinheiro para o próximo, ela faz tzedakah, ela faz chesed, ela faz bondade, que dá vida, porque na hora que você ajuda uma pessoa, você está dando vida para ele, você está dando comida para ele, você está dando sustento, que ele possa pagar o seu condomínio, que ele possa comprar comida para a família. E no momento que você sustenta os coitados, dessa forma Deus também vai te sustentar, porque você também é um pobre coitado. Então a pessoa que fala, eu só tenho Torá, mas eu não faço bondade, então ela vai trazer luzes, mas luzes abstratas e luzes teóricas, mas não trazendo vida, uma vida nova para desse mundo material. Então como que você faz isso? Fazendo bondade, fazendo doação. Você gira, você faz um ciclo de doação. Você ajuda e Deus te ajuda. Você ajuda, quanto mais você ajudar, Deus ele vai te ajudar também. E por isso fala o profeta Irmial, Jeremias, ele fala: Ali talel chacham bechokmato. O sábio não pode se vangloriar com a sua sabedoria, e nem o rico com a sua riqueza, nem o forte com a sua força. Como que a pessoa ela pode se engrandecer e se vangloriar? Que Ani Hashem Oseh Chesed, porque eu, Deus, faço bondade. O ponto aqui é a bondade. Quando a pessoa ela faz bondade, ela faz doação, é isso que transmite toda a sabedoria e todas as luzes máximas divinas para dentro do mundo. Quando a Torá não é a Torá Chaim, não é a Torá vida, a Torá da vida ou a Torá viva, acaba sendo uma Torá morta. A pessoa que ela estuda a Torá só para si, então a Torá não vai trazer vida para ele. Vai ficar uma vida abstrata. E não vai trazer dinheiro, saúde, alegrias físicas, materiais que ele precisa. Porque Deus não vai trazer para ele. E por isso falam nossos sábios, baseado no que o Arizal, o Ari Akadosh, o grande cabalista, o Arizal, descreve, que existem dois níveis de almas no povo de Israel. Existem dois tipos de almas. As almas dos Talmidei Chachamim, dos estudiosos da Torá, os sábios da Torá, que eles estudam Torá toda a sua vida. E existem as almas dos Balei Mitzvot, daqueles que fazem mitzvot, boas ações, que eles se dedicam, eles trabalham, mas eles fazem bondade, caridade, doação, tzedakah, a sua vida toda. Então você tem as almas dos líderes, que são nível de cabeça, que pessoas que estão trabalhando com a cabeça, estudando o Torá o dia inteiro. E você tem almas que está ligado com o corpo, com as pernas, com as mãos, com os braços, com as doações, com as mitzvot que eles fazem na prática. Mas cada um tem o seu trabalho. Cada um tem a sua missão. Aquele que nasceu e que pode estudar a Torá o dia inteiro, esse é seu trabalho. E tem aqueles que estão nos negócios, que estão no mundo, que estão ganhando dinheiro, que isso é 99,9% do mundo e do povo, eles devem trabalhar para fazer mais doações e mais tzedakah e mais caridade. Que isso, na verdade, é como no exército. Cada um tem a sua missão, o seu nível. Se um soldado ele vai por conta própria fazer o trabalho que não foi colocado para si, para ele, ele vai ser julgado. E ele vai ser castigado. Porque quem te deu o direito de você ir num outro quartel-general? De você fazer o trabalho que você não está, no nível que você não está, com um conhecimento que você não tem.
Então, a pessoa que ela nasceu para fazer Torá, para estudar Torá, essa que é a sua missão na vida. E aquele que nasceu para trabalhar, para fazer doações, para fazer tzedakah, esse que é o seu trabalho. E você não pode trocar de lado. Só um detalhe. O estudioso tem que fazer doação, porque senão, se ele tiver só Torá, está inválido. E aquele que faz doações, que está nos negócios, também precisa estudar Torá. Mas a grande parte do seu dia ele está nos negócios, mas ele tem que estudar um pouco de Torá. E aquele que está o dia inteiro na Torá, ele também tem que sair um pouquinho para a rua e ajudar o próximo, fazer doações e ajudar o mundo. Só que aqui tem uma sociedade que é chamado de Sahar e Zevulun. Um sustenta e completa o outro. No momento que o homem de negócios ele sustenta os estudiosos da Torá, ele patrocina o estudo da Torá, ele patrocina uma aula, ele patrocina um estudo, patrocina uma escola judaica, uma yeshivá. Ele está virando o apoiador e o sócio de todo aquele estudo. E dessa forma, um complementa o outro e um ajuda o outro para que os dois possam ser perfeitos. Então, os Talmidei Chachamim, os estudiosos da Torá, os sábios da Torá, que eles trabalham o dia inteiro na Torá e pouco nos negócios. Então, eles conseguem transmitir a luz divina de uma forma abstrata. Através do estudo da Torá, eles conseguem trazer a bondade divina, mas não desce até o mundo físico material. Através do estudo do Talmud, da Gemara, eles conseguem trazer a luz divina para as almas que estão no mundo de Briá, que é o segundo mundo de cima para baixo, Atzilut, Briá, o mundo da criação. Depois, através da Mishnah, eles conseguem transmitir para os anjos que estão no mundo de Yetzirah, que é o terceiro mundo, o mundo da formação. Mas a Torá desses sábios cria uma luz que brilha no paraíso superior, no Gan Eden Elyon, que está no mundo de Briá, ou no paraíso inferior, que está no mundo de Yetzirah. Mas esta luz não penetra e não entra no quarto mundo, no mundo da ação, no Olam Asiyah, neste mundo material. Não vai descer até aqui embaixo. Apesar da grandiosidade do estudo deles, mas não vai descer até o mundo físico. Para trazer aqui para baixo, isso depende da letra Rei, que representa nossas ações, práticas de doação e de caridade, e de tzedakah, e de amor ao próximo, de fazer atos físicos, mas ligado com dinheiro. É interessante que hoje fica mais fácil de entendermos isso. Hoje, com tanto Wi-Fi, com tecnologia, com a internet, com o rádio, com televisão, você tem ondas de rádio, você tem ondas eletromagnéticas, você tem ondas da internet ou do Wi-Fi que estão girando em todos os lugares. Só que você tem que ter um aparelho para absorver essa onda. Eu não sei o nome exato, mas vocês me entendem o que eu estou falando. Para você transmitir, o rádio, começou com rádio, né? Décadas atrás. Você tem que ter o aparelho, a antena, para conseguir absorver aquelas ondas do rádio. Para você pegar o Wi-Fi, você tem que ter o aparelho do Wi-Fi, ou um celular que vai absorver aquele Wi-Fi, aquela internet. Ou aquele chip. Você tem que ter algum aparelho para absorver aquelas ondas que estão em todos os lugares, acima, dentro da pessoa, em todos os lugares se encontram essas ondas. Mas você tem que ter um captador, algo que vai absorver e segurar essa energia que está passando por aí. Então, no momento que tem o estudo da Torá, são criadas essas ondas espirituais, essas luzes espirituais que estão pairando por aí. Mas elas não vão ser escutadas, não vão ser enxergadas,
porque nada conseguiu absorver essa luz. A forma de você captar essa luz espiritual é através das ações práticas. E por isso que os doadores para a Torá, para o estudo da Torá, para os sábios da Torá, para as escolas de Torá, são chamados Tamchei Deoraita, Tomchei HaTorá. Tomchei são os apoiadores, os que sustentam. Quer dizer, eles sustentam os estudiosos da Torá. Eles sustentam aquela instituição judaica, aquela yeshiva, aquela sinagoga. Eles estão literalmente, mais ainda, não somente estão apoiando os estudiosos, mas eles são os apoiadores e aqueles que sustentam a própria Torá. Eles que trazem a Torá aqui para baixo. Porque se não for as ações, as doações, a Torá não vai ser trazida para baixo, não vai entrar dentro do nosso mundo. E com isso nós entendemos por que a tzedakah é chamado de Maseh tzedakah. Ve'ayah Maseh tzedakah shalom. O ato da doação, o ato da justiça da doação da tzedakah é chamado de paz. Por que Maseh? Por que é chamado de um ato? Porque ela traz a Torá aqui para baixo de uma forma física e material. Na próxima aula iremos falar sobre por que a Torá é chamado de Shalom, de paz. Desculpa, não a Torá. Porque as ações, a tzedakah, é considerado Shalom, paz. Porque isso traz paz para o mundo. Aproveitando esse conceito, reforço a ideia de ajudar as nossas aulas, agradecendo aqueles que nos apoiam, aqueles que nos incentivam, aqueles que fazem de uma forma anônima, ou mesmo que tem seu nome, eu não sei quem é você, agradecemos muito. E aqueles que ainda não fazem, ou que querem fazer mais uma vez, eu vou repetir, como estão pedindo aqui, o Pix é muito simples, Rabino Eli Pix@gmail.com. Rabino Eli Pix@gmail.com. Agradecemos muito o teu apoio, a tua ajuda, e essa forma que você sustenta o mundo, você sustenta a Torá, você sustenta o estudo da Torá, e o mérito é todo seu, porque você está realmente apoiando e incentivando as nossas aulas, nossos estudos, e você acaba recebendo toda essa recompensa, e dessa forma que nós conseguimos realmente transmitir a luz divina para que você tenha saúde, alegrias, família, dinheiro, com abundância. Mas faça como que aquele homem doava para o Reb Zushe, de uma forma anônima, de uma forma verdadeira. Você, sem julgar se a pessoa precisa ou não precisa, merece ou não merece, dá, faça. E essa é a forma que Deus vai também se comportar contigo, e que assim seja para todos, se Deus quiser, com muita abundância, com muita doação, com muita tzedakah, e que Deus ele faça a maior tzedakah, a maior bondade, a maior justiça, para nos tirar desse exílio, tirar desse mundo tão baixo, tão escuro, e que possamos ter as maiores bênçãos com a vinda do Mashiach, que assim seja muito em breve, se Deus quiser.